Olá, tudo bem com vocês? Você está acompanhando nossos estudos sobre as alianças de Deus com a humanidade? Nós já vamos falar hoje sobre a Aliança Palestina. Mas eu proponho para você, se você não viu os primeiros vídeos, que começou na Aliança de Deus lá no Éden, e nós estamos então seguindo as alianças renovadas que Deus faz com o homem, né? Sempre que o homem peca, sempre que o homem desobedece, então Deus renovando o seu pacto, a sua fidelidade, aquilo que Ele tem prometido, aquilo que está no seu coração para com o homem, né? O homem sempre quebra os seus preceitos, os princípios, mas Deus sempre renova aquilo que Ele promete, aquilo que Ele quer. Ele tem no seu coração para conosco, para com a humanidade, para com a sua criação. Deus é fiel, Ele é imutável, Ele não muda jamais, Ele não torna atrás e Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele diz. A palavra de Deus diz que nós podemos ser infiéis, porém o Senhor permanece fiel. Ele cumpre tudo aquilo que Ele tem prometido. E essas alianças, então, nós vamos acompanhando e vendo ao longo dos séculos, de tudo que tem passado, desde que Deus criou o homem, dos milhares e milhares de anos, Deus então entrando na história para com o seu povo. E Ele falou no Éden, Ele falou com Adão, Ele falou com Noé, Ele falou com Davi, Ele falou com Moisés. E agora Ele fala com o seu povo. Quando agora o seu povo está entrando na terra prometida, Ele então renova esta aliança, tudo aquilo que Ele tem prometido sempre, Ele mantém sua palavra, Ele mantém as suas promessas para com o povo, né? E nós vamos ver que sempre o povo dele, escolhido dele, que até aqui então nós estamos falando da nação de Israel, mas depois a sua aliança tem a ver também conosco, tem a ver também com o futuro, tem a ver também com aquilo que nós hoje vivemos. Para nós compreendermos então a mente de Deus, os seus propósitos, os seus desígnios, os seus planos, então é tão importante nós vermos esta fidelidade de Deus. Então nós vamos... Antes de eu começar, eu vou falar mais uma vez, para que você curta, se você quiser comentar, se você quiser compartilhar com alguém. Se você ainda não viu os primeiros vídeos, eu sugiro que você veja desde o primeiro esta série sobre as alianças, né? Você vai compreender melhor este processo de Deus na história, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a Aliança Palestina, que é quando o povo então agora vai tomar posse da terra prometida. Já passaram todo o período do deserto, já estão entrando então na Canaã celestial, na Canaã, na terra que o Senhor prometeu dar a eles. E então nós vamos encontrar esta palavra em Deuteronômio, no capítulo 29, e eu vou ler dos versículos 10 ao 15. E é muito importante essa leitura, que diz assim: Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento. Então, veja que existe ainda um precedente para um futuro, mas Deus está aqui falando com a nação de Israel. Bom,
A aliança referente à Palestina é a terceira das alianças teocráticas, ou seja, a respeito dos preceitos de Deus. A aliança palestina ela tinha dois aspectos. O aspecto legal, que era imediato, e condicional, que você vai encontrar no capítulo 27 a 29 de Deuteronômio, que é ali onde é passado para o povo as bênçãos e a maldição decorrente da obediência, né? Aquilo que eles obedecessem, eles seriam abençoados, e aquilo que eles desobedecessem das leis do Senhor, eles seriam amaldiçoados. E o segundo aspecto é o aspecto da graça, que era para um futuro e que era incondicional, ou seja, se o povo falhasse, se o povo errasse nesses preceitos e colhesse a consequência de que Deus fala ali das consequências da desobediência, que ele fala: eu os espalharei por toda a terra, né? E aqui então em Deuteronômio, já no capítulo 30, ele fala do aspecto desta aliança, que agora é incondicional, independente do pecado do povo e da nação. Deus vai cumprir a sua aliança e Deus vai restabelecer esta nação, este povo, o seu povo, conforme ele tem no seu coração. Está em Deuteronômio, no capítulo 30, nos versículos 1 ao 9, mas no final nós vamos estar vendo. A alegria das bênçãos imediatas era introduzida por uma condição, que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Esta era a condição que Deus tinha: se ouvires a voz do Senhor. E ali nos capítulos 28 e 29, ele fala, né? Eis que eu proponho para vocês a bênção e a maldição. Deus está propondo para eles, Deus está colocando diante deles: o que vocês querem? A bênção ou vocês querem a maldição? Na aliança de Deus com Abraão, o Senhor ordenou a Abraão: vai para a terra que te mostrarei. E quando Abraão se separou de Ló, Deus disse: ergue os olhos, né? Deus falou para ele: e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que você vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então estava implícito na aliança com Abraão que a Palestina seria o legado de Deus à família de Abraão. Então Deus, embora o povo, né, ficasse no Egito os 430 anos, Deus pegou esse povo e trouxe de volta, e neste caminho tratou com este povo através de Moisés, dando as leis, os preceitos, e agora este povo está então retornando à terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Deus sempre cumprindo aquilo que ele fala e aquilo que ele promete. Então vamos ver sobre a terra prometida. Como já dissemos, a aliança referente à terra prometida, chamada de Aliança Palestina, é a terceira das alianças sob os preceitos de Deus ao seu povo. As outras duas alianças foram feitas com Abraão e com Moisés. A aliança palestina aparece primeiramente como parte da aliança mosaica, que está em Deuteronômio, no capítulo 27 ao 30, que é sobre esses preceitos da lei que está passando então para o povo na posse da terra. Mas surge separadamente mais tarde, quando Israel está tentando entender a sua relação especial com a terra prometida. Os descendentes de Abraão, o pai da fé, tinham direito ao território que ia desde o rio Eufrates desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates.
Pelos aspectos condicionais da aliança de Deus com Moisés, Israel estava obrigado a obedecer aos mandamentos, julgamentos e ordenanças da lei, a fim de gozar as bênçãos imediatas da aliança palestina. Então, voltando a repetir, o que ele disse: atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Esta palavra está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. O Antigo Testamento mostra a falha de Israel em cumprir esta aliança. Então, quando nós lemos a história de Israel no Antigo Testamento, nós vamos encontrar, né, infelizmente, toda esta derrota do povo, né? Nós vemos nos livros de Juízes e na história dos reis, dos reinos, né, de Israel e de Judá, seja quando esses reinos estavam ainda juntos, né, sendo um reino só, e depois, né, que Salomão, Davi era um reino, depois Salomão, depois da morte de Salomão, então o reino foi dividido, não é? E assim ficou o reino de Israel, o reino de Judá, o reino do norte, o reino do sul. E mesmo assim, nessa divisão nós vemos que os reis pecaram, erraram, desobedeceram, não cumpriram os mandamentos e as leis de Deus. Então nós vemos esta falha, né, na história do povo de Israel. As consequências da desobediência e do não cumprimento da aliança os levou a serem destruídos e cativos. E mesmo depois do retorno do exílio babilônico, apenas uma fração da terra prometida na aliança palestina foi ocupada, como nós vemos até os dias de hoje, né? Eles não ainda possuem tudo aquilo que eles têm de direito dados por Deus. Até mesmo a cidade de Jerusalém, ela é dividida e as partes principais, pedaços principais, como por exemplo o monte do templo lá, é dominado pelos árabes, né? Não pelos judeus. Então, nós vemos que eles não dominam, e é uma fração da terra de tudo que Deus prometeu. E, na verdade, a promessa que Deus deu a Abraão é que toda a Palestina fosse do povo dele. Então, nós vemos que, novamente, Jerusalém foi destruída, dispersa, porque Jerusalém havia sido destruída pelos babilônicos, né, no ano 582 a.C. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, foi queimada a cidade, foram mortos muitos levados cativos para a Babilônia e permaneceram lá durante 70 anos. Depois, pela presciência de Deus, pela providência de Deus, né, Ciro, o rei que depois dominou a Babilônia, os libertou e permitiu que eles retornassem então a sua terra para reconstruir o templo, levantar os muros, reconstruir a cidade e tornar então para a terra que era deles, né, para Jerusalém. Mas passou-se novamente o tempo, veio Jesus, não é? E novamente Jerusalém foi destruída pelo comandante romano Tito no ano 70 depois de Cristo. E a dispersão, e novamente o povo então se espalhou pela perseguição, né, pelo povo romano, que durou esta perseguição e esse espalhamento do povo judeu, durou então até 1948, então já no tempo mais moderno, quando o Estado moderno de Israel surgiu ocupando uma pequena fatia da terra prometida, que é, como eu falei, o que eles têm até hoje. E durante os anos em que não existiu um Estado judeu na Palestina, o território foi governado
por outros povos sucessivamente. Então eu vou colocar aqui a relação desses povos, não vamos entrar em detalhe, porque é a história dos impérios, né? É muita coisa. Mas só para que vocês tenham um conhecimento. Olha, os romanos dominaram de 63 ao ano 330, o Império Bizantino do ano 330 ao 634, califas árabes de Bagdá de 634 a 1099, os cruzados do ano de 1099 a 1263, os sultões mamelucos do Egito de 1263 a 1517, os turcos otomanos de 1517 a 1917 e os ingleses sob o comando da Liga das Nações de 1917 a 1948, quando então foi decidido que Israel voltasse a ser uma nação e então se estabeleceu novamente a nação de Israel em 1948, até nós já falamos isso no vídeo anterior. É triste verificar que Israel não cumpriu os termos da aliança e até hoje sofre as consequências das maldições e punições de Deus por sua desobediência. Né? É tão claro, mas só quem estuda e quem se interessa vai acompanhando e verificando esses fatos, não é? Porque mesmo vendo as consequências de Deus na vida deles, nós vemos que Israel é uma nação próspera, é uma nação poderosa, é uma nação que hoje se destaca, mas ela não goza nem um mínimo daquilo que Deus verdadeiramente prometeu para eles. Ainda não gozaram, ainda não vivenciaram, por causa então da desobediência aos preceitos de Deus, né? O aspecto incondicional da graça dentro da aliança palestina ainda está por ser percebido. Que é aquilo que nós falamos no começo, né? O aspecto da graça que Deus ainda vai cumprir no futuro para com o povo dele. Este aspecto ainda não foi visto por eles, ainda não foi percebido por eles. Deus reunirá novamente o povo escolhido, espalhado por todo o mundo, e o estabelecerá na terra que lhe prometeu incondicionalmente. Um dia Deus vai restabelecer e cumprir verdadeiramente aquilo que Ele prometeu ao povo. Porque Deus cumpre, nada do que Deus falou vai deixar de se cumprir, nada do que Deus prometeu vai cair, porque Deus é fiel e poderoso para cumprir. Deuteronômio conclui a aliança palestina com uma advertência final e um desafio para que ela seja obedecida. Então vamos ler Deuteronômio, eu vou ler algum trechinho, mas você em casa aí você pode ler os capítulos 27, 28, 29, 30 e você vai ver de uma maneira mais extensa tudo isso que nós estamos falando. Deuteronômio capítulo 30, versículos 11 ao 20 diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que no-lo traga e no-lo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar que no-lo traga e no-lo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Veja que Deus está falando: eu não estou te dando nada que seja impossível de se cumprir, nada que esteja longe de vocês, nada que vocês tenham que ir muito distante para buscar. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal.
se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou encerrar aqui então a Aliança Palestina com esta palavra poderosa, onde nós aprendemos também uma lição para as nossas próprias vidas, né? Só que agora nós estamos na aliança em Cristo Jesus, mas da mesma forma nós temos que obedecer, amar o Senhor de todo o nosso coração, acima de todas as coisas, e obedecê-lo. Porém, em Jesus Cristo nós temos a sua graça salvadora, que nos oferece o perdão, a remissão, o recomeço sempre. Agora, as promessas do Senhor são espirituais a nós, né? E a nossa cidade que está prometida é a celestial, é a Canaã celestial. Nós então vamos agora obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos, à nova aliança que temos em Cristo Jesus, para possuirmos, para herdarmos as bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. E agora em Jesus Cristo nós temos as promessas para a vida eterna. Amém? Eu quero que Deus abençoe sua vida, que você possa absorver tudo isto, entender, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.